Estão também na live. Deus abençoe você também, que você possa receber a palavra de Deus. Queridos, fiquem em pé os que estão sentados. Se você veio adorar o Senhor, se coloque em pé. Amém? O adorador, amém, ele já amanhece adorando, sim ou não? E nós somos adoradores. E o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade, irmãos. Deixa eu ensinar algo aqui antes de nós louvar. Irmãos, o louvor ele é congregacional. Quem sabia? O louvor que é feito na igreja é congregacional. É por isso que o instrumento não pode estar tão alto, senão vira show. Amém? Só os músicos cantando e o povo olhando, é show. Amém? E o louvor que Deus quer, ele é congregacional, é todo mundo cantando, todo mundo adorando a Deus. Os músicos tangendo os seus instrumentos, mas o povo também abrindo a boca e louvando ao Senhor. Amém? Quem aprendeu, levante as mãos. Então olhe para o irmão e diga, é congregacional, você tem que participar do louvor, você tem que cantar junto conosco. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Deixa o Espírito Santo, aleluia, tocar ao teu coração. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos adorar o Senhor conosco. Eu creio que todos conhecem esse louvor. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafim se cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça, Tua presença é o meu prazer. Conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Como um serafim se cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto,
só tua graça me basta. Tua presença é o meu prazer. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta. Tua presença é o meu prazer. 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 Dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta. Tua presença é o meu prazer. Aleluia, Jesus. Aqui eu agradeço a rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Queridos, abra a tua Bíblia ainda em pé, no livro de Neemias capítulo 6, nós vamos ler o versículo de número 10 em diante. Toda honra e glória é dada ao nosso Deus. Você que está na live e acompanha, abra a sua Bíblia, receba a palavra de Deus juntamente conosco. Neemias capítulo 6, versículo 10, irmãos. Quem encontrou a palavra, tem irmãos procurando ainda. Você que tem Bíblia, se aproxima, irmão, de quem não tem a palavra, se aproxima. Amém? Porque mensagem sem Bíblia não é mensagem, é conversa jogado fora. Então aproxima aí. Neemias, capítulo 6, versículo 10. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, e disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos as portas do templo, porque virão matar-te, de noite virão matar-te. Versículo 11. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Levante as tuas mãos. Senhor nosso Deus e eterno soberano Pai, dirige esta palavra, fala ao coração da tua igreja, para que nós sejamos ministrados pelo Senhor. Toma o teu assento, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Queridos e amados irmãos, eu peço toda a sua atenção
para esta palavra de ensino. Eu quero pregar sobre o tema vencendo o inimigo com as armas de Deus. 1, 2, 3. Vencendo o inimigo com as armas de Deus. Vamos fazer mais bonito, irmão? 1, 2, 3. Vencendo o inimigo com as armas de Deus. Irmão, ninguém vence o inimigo sem estar preparado. Não tem como alguém vencer o inimigo sem uma preparação. E eis as armas usadas por Neemias para vencer o inimigo com as armas de Deus. Neemias estava na reconstrução do muro de Jerusalém, e nessa reconstrução se levantaram inimigos, que são chamados de inimigos da reconstrução. Esses inimigos se levantaram para impedir que Neemias viesse concluir a construção daquele muro e viesse concluir a edificação daquela cidade. Você vai perceber que um profeta, por nome de Semaías, ele vai chamar Neemias para entrar no templo e dizer a ele: entra no templo, porque querem te matar, e esta noite virão matar-te. Você vai perceber que Neemias, ele vai olhar para aquele homem por nome de Semaías e vai dizer: como eu entrarei no templo? Eu não entrarei no templo. Você vai perceber, irmãos, que Neemias vai detectar que ali estava elaborado um plano contra a vida dele. Ali estava elaborado uma estratégia para tirar a vida de Neemias. Você vai perceber que os inimigos se levantaram contra Neemias, mas Neemias venceu o inimigo com as armas de Deus. E quais foram as armas que Neemias usou para vencer os inimigos? A primeira arma que Neemias usa se chama coragem. Diga comigo, coragem. Eu quero que você leia comigo o capítulo 6 e o versículo 11. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Você vai perceber que quando o profeta Semaías entrega esta mensagem para Neemias entrar no templo, que lá no templo havia uma estratégia de morte contra ele, ele tem coragem para responder àquele profeta. A ordem do profeta era: entra no templo. Neemias foi corajoso para dizer: eu não entrarei. Neemias foi corajoso para dizer que ele não entraria. Irmão, Neemias nunca se acovardou diante do inimigo. Primeiro capítulo 5, versículo 15, você vai perceber também Neemias não se acovardando diante dos inimigos. Leia comigo. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram pão, vinho, além de 40 ciclo de prata, até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Você vai perceber que Neemias sempre foi um homem corajoso. Irmão, sua coragem estava estribada no conhecimento de Deus. A coragem de Neemias não estava estribada no seu próprio conhecimento, mas no conhecimento de Deus, e também no seu caráter, na sua motivação pura, e também na sua obra abnegada. Agora, eu quero transferir esta pergunta para você. Quando nós estamos diante de uma obra de Deus, quando nós estamos diante de um projeto de Deus, sempre a gente vai enfrentar pressões, tanto do lado de fora, quanto do lado de dentro.
Quando Deus nos coloca em uma obra, sempre a gente vai enfrentar pressões do lado de dentro e também do lado de fora. Você vai perceber aqui, irmãos, que quando nós estamos diante de uma obra de Deus, há forte tendência de nós deixarmos a obra. Há uma grande tendência de abandonarmos a obra. Agora, irmãos, uma tendência de abandonar o posto diante das pressões que se levantam, diante dos inimigos que se levantam. Mas Neemias foi um homem corajoso. Diga coragem. Neemias, ele não se acovardou. A segunda arma que Neemias usou para vencer o inimigo está no capítulo 6, versículo 11. Vamos ler de novo. Versículo 11. Olha o que ele vai dizer: porém eu disse, homem, como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. A segunda arma que Neemias usa é o conhecimento da palavra de Deus. Neemias era um homem que conhecia a palavra de Deus. Neemias era um homem que tinha sua vida alicerçada no conhecimento da palavra. Então a segunda arma que Neemias usa é o conhecimento da palavra de Deus. Olhe para mim. Esse conhecimento, irmão, da palavra salvou Neemias de cair no engano de Semaías. Olhe para mim. Aquele profeta por nome de Semaías, ele inventou aquela profecia a fim de fazer Neemias entrar no templo, e lá no templo estavam os inimigos esperando para tirar a vida de Neemias. Aquela palavra não era uma revelação de Deus, não era uma profecia divina, era uma profecia enganosa, era uma profecia de engano, uma palavra de engano, que subornaram Semaías para entregar aquela palavra até Neemias. Olhe para mim, o que eu vou entregar aqui é muito sério. Mas o conhecimento da palavra de Deus salvou Neemias de cair no engano de Semaías. Semaías era um falso profeta, irmãos, e Neemias percebeu que a mensagem de Semaías não era coerente com as escrituras. Olhe para mim. Você vai perceber que quando Semaías entrega a palavra para Neemias, Neemias não é como os crentes hoje, que recebe uma profecia e não analisa quem é o profeta, não analisa quem está entregando, não procura saber como é a vida e o caráter de quem está passando a profecia. Se fosse nos dias atuais, se viesse o Semaías entregar a palavra, muitos já começariam a pular, rodar, rodopiar, dizendo que é Deus que está falando. Mas Neemias não caiu nesse modismo. Neemias não deixou ser dominado por esse modismo, irmão. Neemias percebeu, olhe para mim, que a palavra de Semaías não era coerente com as escrituras. Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 ao 5. Abra a tua Bíblia. Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 ao 5. Irmãos, Neemias percebeu que a palavra do profeta Semaías não tinha coerência com a palavra. Olhe para mim. Como foi que Neemias pesou a profecia do profeta Semaías, balanceando a profecia com a verdade das escrituras? E todos nós precisamos aprender isso, irmão. A gente pode ouvir qualquer pessoa, mas antes de eu receber, eu tenho que verificar se aquela palavra é coerente com as escrituras. Se a palavra que está sendo liberada da boca do profeta tem coerência com a palavra de Deus. Sabe por quê?
Porque Deus não vai contra a sua palavra. Deus não vai distorcer a sua palavra para abençoar alguém. Deus não vai distorcer a sua palavra, ferir a sua palavra para agradar alguém, irmão. Então, Neemias teve o conhecimento da palavra de Deus. Olhe para mim. É por isso que eu bato na tecla, não falte o culto de ensino, irmão. Porque um crente que não tem o conhecimento da palavra de Deus, ele é levado por qualquer vento de doutrina. Ele é levado por qualquer tipo de engano, irmão. Ele acredita em qualquer tipo de semaías que se levanta para entregar uma palavra para ele. Quem está me entendendo, levante a mão. Agora, a segunda ferramenta, segunda arma que Neemias usou para vencer o inimigo, abra a Bíblia, está no versículo 12 do capítulo 6. Neemias usou discernimento espiritual. Diga discernimento. Discernimento espiritual. Versículo 12, leia comigo. Então percebi que não era de Deus quem o enviara. Então percebi que não era Deus que enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sabalate o subornaram. Olhe para mim. Irmão, Tobias e Sabalate chamaram Semaí e disseram assim: nós vamos te pagar para tu inventar uma profecia e tu vai entregar para Neemias, e Neemias vai parar a obra. Neemias vai acreditar que é Deus e ele vai parar a obra. Olhe para mim. Só que Neemias percebeu que aquilo não era de Deus. Olha para mim. Neemias percebeu, irmão, que Semaías não foi Deus que enviara. Isso aqui é muito sério. Neemias percebeu. Por que Neemias percebeu? Porque nele tinha discernimento espiritual, irmão. Irmãos, um crente que não tem discernimento espiritual, Satanás bagunça a sua vida. Um pastor que não tem discernimento espiritual, Satanás bagunça a sua vida, irmão. Eu lembro de um fato, irmão, que aconteceu na congregação que eu passei. E tinha uma moça, eu já contei aqui, uma mocinha. E aquela moça veio de uma igreja, uma criança veio de uma igreja chamada Fogo e Glória. Irmãos, e veio disseram que lá ela revelava, pulava, pegava fogo. E quando chegou, disseram que era para mim deixar a moça revelar também. E Deus me disse que não era de Deus, irmão. Coloquei a mão, a menina rebolou endemoniada no chão. Levanta as tuas mãos. Levante as tuas mãos. E se não tiver um Neemias que tem discernimento espiritual, o diabo entra, revela, o diabo coloca a mão, passa a profecia. Mas aqui não, aqui tem um Neemias de Deus que tem discernimento espiritual. Levante as tuas mãos para glorificar o Senhor. Levanta a tua mão, igreja, vai dando glória. Diga discernimento espiritual. E o que a igreja brasileira mais precisa hoje não é dom de profecia, não é dom de revelação, não é dom disso, não é daquilo. O dom que a igreja precisa hoje é o dom do discernimento espiritual. Porque a igreja está sendo enganada, irmão. Quem pode dar glória, levante as tuas mãos. Diga, Neemias percebeu que não era de Deus, irmão. Esse discernimento vem do conhecimento da palavra de Deus, da comunhão com Deus da palavra, com comunhão do Deus da palavra. Neemias não é enganado porque a sua vida é regida pelos princípios da palavra de Deus, irmão. Neemias não foi enganado porque a palavra regia a vida dele. Mas se a palavra não tivesse regido a vida dele, Neemias teria sido enganado.
Quem está gostando, levante a mão. Irmãos, a quinta arma que Neemias usou, foi, vamos continuar falando aqui do discernimento espiritual. Agora é a quarta arma que Neemias usou para vencer o inimigo. Se chama integridade espiritual. Diga integridade. Versículo de número 13, leia comigo, vamos para a Bíblia. Para isso subornaram, para me atemorizar, para que eu assim viesse proceder e pecar, para que tivesse motivo de me inflamar e de me vituperasse. Olhe para mim. Por quê que subornaram Semaías? Semaías foi subornado para quê? Para quê, irmão? Para intimidar Neemias, para atemorizar Neemias. Você sabia que todo profeta falso, ele entra na igreja para atemorizar? Quem sabia? Porque ele só revela, irmão, ele só revela miséria. Ele só revela derrota. Quando você vê um profeta revelando só derrota, um profeta falso entra na igreja assim, ó. Olhou para o irmão Daniel. Eita, já estou sentindo fogo. E eu tiro logo o cinto para dar uma cintada. Diga glória a Deus, diga aleluia. Olha para cá. Aí ele começa a armar as artimanhas dele. Eis que eu vejo um caixão, um negócio, uma nuvem. Era isso que estava tentando fazer com Neemias, irmão. Está no texto, olhe para mim. Não estou inventando não, está no texto. Subornaram Semaías para atemorizar, deixar Neemias, olhe para mim, atemorizar. Sabe o que é atemorizado? Com medo, irmão. Tem gente que hoje que está trancafiado em casa, com medo, não quer igreja mais, por causa de um bocado de revelação distorcida, que não é de Deus, e revelaram que era para a mulher deixar o casamento, revelaram que é para a mulher ir para onde, revelaram um bocado de coisa que não era de Deus. Levanta as tuas mãos, aqui não acontece isso, porque tem um Neemias de Deus, que tem integridade espiritual. Quem pode levantar as mãos e dar glória para o Senhor nesta noite? Levante as tuas mãos. Tem gente que não vai gostar da minha live, mas paciência, levanta a tua mão. Olhe para mim. Vai dando glória a Deus. Neemias compreende que só pode ficar de pé diante dos homens se permanecer firme diante de Deus, irmão. Olhe para mim. Ser fiel a Deus é mais importante que viver. Ser fiel a Deus é mais importante. Deuteronômio 3, versículo 17 e 18. É melhor morrer como um mártir que viver como apóstata. É melhor morrer como um mártir do que viver na igreja frio, fora do padrão de Deus, irmãos. Olhe para mim. Se servimos a Deus não pelo que Ele nos dá, nós não servimos a Deus por aquilo que Deus nos dá, nós servimos a Deus por aquilo que Ele é. Levante a tua mão. Se você serve a Deus por aquilo que Deus lhe dá, a sua intenção de estar aqui está fora da palavra. Porque a gente não serve a Deus por aquilo que Deus pode nos dar. Nós servimos a Deus por aquilo que Deus é. Ele é Senhor, é Salvador, é Redentor, é dono do universo, é soberano. Manda no céu, manda na terra, manda na minha vida, manda na sua vida, manda neste pastor, manda nesta igreja. Ele é Senhor das nossas vidas. Diga comigo, integridade espiritual. A quinta arma que Neemias usou para vencer o inimigo. Versículo 14. Leia comigo o 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias, de Sabalate, no tocante a estas suas obras. Também da profetisa Noádia. Olhe para mim.
não era só o profeta Semaías, que era um profeta falso. Tinha outra mulher no meio, que era falsa, por nome de Noádia. Diga Noádia. Irmãos, olha só o que ele diz: também da profetisa Noádia e dos mais profetas que procuram atemorizar. Olha qual era o aspecto daqueles profetas. A profecia deles era só para causar medo. As profecias deles era só para causar derrota. Era só para deixar o povo amedrontado. Só para deixar Neemias com medo. Porque se Neemias ficasse amedrontado, ficasse apavorado, ele abandonaria a obra e a obra não teria conclusão. Quem está pegando a palavra, levante as mãos. Vai dando glória, irmão, que Deus vai falar sério conosco aqui, já está falando. Irmãos, qual foi a arma que Neemias usou? Diga oração, diga oração. Versículo 14, Neemias está orando, irmão. E na oração que Neemias está fazendo, ele está pedindo para Deus lembrar dos seus inimigos. E na oração que Neemias está fazendo, ele está colocando o nome dos seus inimigos. Olhe para mim. Neemias não simplesmente orou dizendo: Deus, eu estou sendo perseguido. Ele colocou o nome dos inimigos na oração. Pastor, é pecado citar o nome de quem está perseguindo a Deus? Não. Agora você não pode pedir para Deus matar eles. Só apresente a Deus o nome de quem está perseguindo e a perseguição. E quem vai fazer a obra é Deus. Porque a justiça pertence a Deus. Neemias vai orar ao Senhor, olhe para mim. E Neemias vai dizer: lembra, leia comigo de novo. Lembra, meu Deus, de Tobias, de Sabalate, no tocante a essas suas obras. Também da profetisa Noádia e dos mais profetas que procuram atemorizar. Neemias está orando a Deus e lembrando a Deus quem são os seus inimigos. Olhe para mim. Levante a tua mão. Domingo colocaram uma afronta na live contra a minha pessoa. Levanta a mão. Dizendo: não, o que passou durou só 10 meses. Esse aí não vai durar nada. Levante a tua mão. Deus vai jogar por terra todo Sabalate e Tobias que tenta se levantar contra esta obra. Levante as tuas mãos. Ou vai sair do meio, ou Deus vai atropelar pelo poder do nome de Jesus Cristo. Levante a tua mão para guerrear comigo nesta noite. E no outro dia afrontaram de novo. Muita oração e pouco resultado. Tu vai quebrar a cara, Satanás, porque aqui tem poder de Deus. Levanta as tuas mãos. Aqui nesta casa tem poder de Deus. E aqui tem um Neemias corajoso que se levanta para combater o adversário. Quem pode levantar as mãos e glorificar o nome do Senhor dos Exércitos nesta noite? Levante as tuas mãos. Neemias orou. Diga: Neemias orou. Diga: Neemias orou, bem forte. Neemias orou. Mesmo sendo um líder forte, prático, visionário, ele buscava sempre a força do alto. Neemias buscava a direção de Deus. Levanta a tua mão. E aqui eu e vocês, desde o dia 5 de janeiro, que a gente busca a direção de Deus. Levanta a tua mão. É desde o dia 5 de janeiro que a gente tem buscado a Deus 24 horas neste lugar. Meio-dia, de noite, de madrugada, de manhã. Este povo está orando ao Senhor. E o Deus de Israel pelejará por esta casa. Quem pode levantar as mãos e receber o que eu estou recebendo de Deus nesta noite? Irmãos, não podemos resistir aos inimigos e ter a vitória nesta batalha se andarmos sem sintonia com Deus através da oração. Não dá para vencer os que se levantam sem uma vida de oração. Levante a tua mão.
Eu vou convocar a igreja de novo, pelo amor de Deus. Eu vou fazer como Paulo. Rogo, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apareça na oração. Levanta a tua mão, por gentileza. Sai de casa, fecha a porta, tranca o quarto, vem para a igreja, vem guerrear, porque aqui há um Deus que vai nos dar a vitória. Levante as tuas mãos para glorificar o Senhor. Diga comigo, oração. Neemias era um líder que orava. Irmãos, eu não consigo levar uma igreja sem orar. Se for para mim estar lá em casa dormindo, se embalando, eu entrego a igreja e vou para outro lugar. Porque não dá para ser um líder que não ora. Levante a mão. Um crente que não ora, um pastor que não ora, uma liderança que não ora, um pregador que não ora, só faz raiva. Levante a tua mão, olhe para o irmão agora, diga: não faça raiva, ore ao Senhor. 1, 2, 3, diga: não faça raiva, ore ao Senhor. Diga: 1, 2, 3, não faça raiva, ore ao Senhor, ore ao Senhor. Levanta a mão, ore ao Senhor, ore ao Senhor. Deus quer que nós sejamos alguém que ore ao Senhor, irmão. Quem pode levantar as mãos e glorificar o nome do Senhor nesta noite? Sexta arma que Neemias usou, levante a mão, está no versículo de número 15. Neemias usou o trabalho perseverante. Diga comigo: trabalho perseverante. Versículo de número 15. E acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elus, em 52 dias. Em quantos dias concluiu o muro? Vamos de novo. Só 2 pessoas respondeu. Quantos dias concluiu o muro? 52 dias. Olhe para cá. A Bíblia diz que acabando-se, pois, o muro ao 25 dia do mês de Elus, em 52 dias a obra foi concluída. Olhe para mim. Sabe por quê, irmão? Que Neemias conseguiu edificar o muro em 52 dias? Porque nesses 52 dias foi o período que Semaías se levantou. Foi o período que Noádia se levantou. Foi um período que os profetas falsos se levantaram. Mas por que a obra foi concluída? Porque Neemias trabalhou perseverante. Levanta as tuas mãos. Neemias não parou para ouvir Semaías. Neemias não parou para ouvir Noádia. Neemias não parou para ouvir Sabalate e Tobias. Neemias estava focado com seu coração na obra. Levante as tuas mãos. Levanta a tua mão, por gentileza. Para de ouvir o inimigo. Para de estar ouvindo quem fala mal da obra. Para de estar ouvindo quem fala mal do pastor. Para de ouvir quem fala mal da igreja. Para de ouvir quem fala mal da tua liderança, e foca na obra junto com Neemias. Calamai, calabando vastei, indemasto condoro mandarastei. Quem está ouvindo a voz de Deus aqui, levante a mão. Tem alguém ouvindo a voz de Deus neste lugar? Aleluia. Trabalho perseverante, irmão. E ainda vai além a palavra. A palavra diz que quando os inimigos se levantaram, olhe para mim, o povo era tão perseverante, tinha um trabalho perseverante, que a Bíblia diz que uma mão o povo colocava tijolos e com a outra mão o povo segurava a arma. Olhe para mim. Com a mão o povo colocava tijolo, colocava massa, colocava argamassa, e com a outra mão o povo se defendia. Levante a tua mão que eu vou liberar uma palavra de Deus. Enquanto você trabalha na obra, você se defende também. É trabalhando e se defendendo. É trabalhando e se defendendo. É trabalhando e se defendendo, porque uma vez que eu trabalho, vai ter levante. Então eu tenho que trabalhar e me defender. Trabalhar e me defender. Trabalhar e me defender. Levante as tuas mãos e receba o que está sendo liberado de Deus nesta noite. Quem está ouvindo a voz de Deus, levante a mão.
o povo não parou a obra para se defender. O povo trabalhava e se defendia. O povo, irmão, não apenas trabalhou, mas se defendeu também. Porque na obra de Deus você tem que levantar defesa. Se você não levantar defesa na tua vida, o inimigo vem e derruba você. Sabe qual foi o maior erro de Davi, irmão? Davi, ele sai da cidade de Keila. E a Bíblia diz que quando ele sai, ele vai guerrear a guerra do rei inimigo dos filisteus. E ele vai deixar a sua casa desprotegida. Quando Davi volta, ele vai ter a notícia que os inimigos vieram e levaram as suas mulheres e levaram os seus filhos. Quando Davi soube disso, Neemias chorou. Aliás, Davi chorou. Irmão, Davi chorou e seus soldados choraram juntamente com ele. Mas a Bíblia diz que Deus animou a Davi. E Davi foi buscar a sua casa e a sua família. Levanta a tua mão. Diga não. Você tem que lutar. Mas você não pode esquecer de guarnecer a sua casa. Levanta a tua mão. Porque tem gente que está guerreando, irmão, contra um inimigo, mas a casa dele está desprotegida. O inimigo está guerreando aqui, está lutando contra ele, mas a casa dele está desprotegida. A mulher está desprotegida. A mulher está sem amor, está sem carinho, está sem cuidado. E o inimigo vai lá e ataca a família dele. Levante as tuas mãos. A palavra diz, irmãos, procurei um homem que tivesse na brecha, tampando o muro. Sabe o que é isso? É que quando os soldados inimigos invadiam uma cidade, um muro, primeira coisa que eles faziam era fazer brecha nas muralhas. E através daquelas brechas eles entravam na cidade. O que o soldado da sua pátria fazia para defender a sua terra? Ele pegava o escudo. Naqueles buracos que era aberto pelo inimigo, ele pegava o escudo e ele se encostava na brecha para não deixar o inimigo entrar. Ele se colocava na brecha, tampando o muro. É isso que a palavra diz. Que Deus procurando alguém que tivesse na brecha para tampar o muro. Levanta a tua mão. Está abrindo brecha, irmão? Então começa a se encostar. Pega o escudo da palavra de Deus e começa a fechar as brechas da tua vida para o inimigo não entrar. Quem pode levantar as mãos? Aleluia. Sétima arma que Neemias usou para vencer o inimigo. Vou falar da sexta ainda. Olhe para mim. Irmãos, depois de muita oração, jejum, planejamento, trabalho, pressões de fora, ataque de dentro, ouve-se o hino da vitória. Olhe para mim. Mas antes da vitória chegar, o que houve na vida de Neemias? Primeiro, diga comigo, oração, jejum, planejamento, trabalho, pressões, ataques. Depois de tudo isso veio o hino da vitória. Qual foi o hino da vitória? Olha o hino. Acabou-se, pois, o muro. 1, 2, 3. Acabou-se, pois, o muro. Esse era o hino da vitória. Irmão, sem esforço não há grandes realizações para Deus. Diz Paulo Freton. Sem esforço não tem como nós realizar grandes coisas para o nosso Deus, irmão. E Deus conta com as nossas mãos para nós realizar a obra. Levanta a tua mão. Quem oferece uma mão, levanta uma. Quem oferece as duas, levanta as duas. Deus conta com as suas mãos, irmão. Sem esforço não tem como realizar grandes obras para Deus. Por isso que tem que se esforçar, irmão. A sétima ferramenta que Neemias usou, a arma que Neemias usou para vencer o inimigo, olhe para mim, está no versículo 16. Leia comigo 16. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos
temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e descaíram muito o seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Olhe para mim, irmão, quando os inimigos ouviram que o muro estava fechado, os inimigos se atemorizaram e disseram: o quê? A gente fez tudo para derrubar Neemias, e o muro está feito, o muro está concluído, não há brecha no muro, não tem como entrar na cidade mais, porque está tudo fechado, tudo edificado, tudo no lugar. O que estava fora do lugar está no lugar agora. Quem está ouvindo a voz de Deus? E os inimigos temeram, irmão. Temeram e reconheceram que Neemias conseguiu fazer aquela obra por causa da intervenção de Deus. Porque a mão de Deus estava com Neemias. Levante a tua mão. Levante a mão, fica com a mão levantada, que eu vou liberar uma palavra de Deus. Os nossos inimigos, levanta a mão só quem quer receber. Os nossos inimigos, eles vão tremer e vão reconhecer que esta obra será concluída, esta obra será levantada, porque a mão de Deus está neste lugar. Eu vou repetir de novo e você dá glória para o Senhor, porque a mão de Deus está neste lugar. Porque a mão de Deus está neste lugar. Levanta a mão, porque a mão de Deus está neste lugar. Irmão Daniel, a mão de Deus está neste lugar. Irmã Ruth, a mão de Deus está neste lugar. Irmã Leane, a mão de Deus está neste lugar. Irmão Lázaro, a mão de Deus está neste lugar. Irmão Daniel, a mão de Deus está neste lugar. Irmã Rosa, a mão de Deus está neste lugar. Irmã Cleane, a mão de Deus está neste lugar. Irmão Maurício, a mão de Deus está neste lugar. E pastor Júnior, a mão de Deus está neste lugar. Levanta a mão e adore. Olha a presença de Deus aí, ó. Olha a presença de Deus aí. O diabo vai ter que reconhecer que a presença de Deus está nesta casa. Alabandarabacafasta, indarabacap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 a, indarabacavassui, inderemandarabacalabá. Receba o poder de Deus aí, ó. Receba a autoridade de Deus que é liberado na palavra nesta noite. Receba o poder de Deus na tua vida aí agora. Indevasecalabá. Quem tem glória, manda glória. Quem tem glória, manda glória. Quem tem glória, manda glória. Quem tem glória, adora. Quem está com vontade de falar língua, deixa o Senhor te visitar aí agora. Inderevasei, erekia sui demanda labastei, erevia sui demando covestei. A mão de Deus está contigo, Neemias. A mão de Deus está com você, e você vai cantar o hino da vitória, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Os inimigos vão reconhecer. Deixa Deus te usar aí, irmão Daniel, no louvor. Fique em pé agora, igreja. Ligado, vai adorando. Continua adorando. Feche os teus olhos. A unção de Deus está liberada neste lugar. Levante as tuas mãos e dê glória. Erevia sui demacalabandaramastei. E que faça calabanda lá mandarava. Erevia sui demando condele mandarastei. Há um guerreiro de Deus neste lugar. Há um guerreiro de Deus nesta casa. Há um guerreiro de Deus neste lugar, pelejando pela tua vida e agora. Há um guerreiro de Deus pelejando pela tua vida agora. O diabo está te afrontando, o diabo está te perseguindo, mas ele vai ter que bater em retirada, porque a autoridade de Deus chegando para a tua vida e agora. Levante as tuas mãos e adora o Senhor nesta noite. E calavara mandarabai. É a terça do poder, é a terça do avivamento.
Receba a presença de Deus aí agora. Indereva sei calabai. Erevia sui demando covestei. Elemi andalaba calabandaramasei. Inderessa calabai. Erevia sui demando comendei. Elebia sui demandolou mandaraquei. Olha a cobertura de Deus descendo sobre pessoas aí agora. Olha a cobertura de Deus agora. Olha a presença de Deus que é liberada para a tua vida aí agora. Olha o revestimento de Deus que é liberado para a tua vida aí agora. Receba a autoridade de Deus neste lugar. Aleluia. Vai adorando, fecha os olhos, sinta a presença. Chora na presença de Deus. Erevia sui demanda labacaistei. Aqui não tem vez para Semaías. Aqui não tem vez para Noádia. Ere sui demacalabai. Feche os olhos, deixa o Senhor te visitar aqui agora. Aleluia. Olha a presença de Deus, igreja. São sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de dizendo Deus de promessa. Feche os olhos todo mundo. Vamos declarar. Aliança, Deus. Levante a mão. A promessa de Deus na tua vida. Levante a mão e adore. Homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se Erevia da labacarabandaramastei. Ebalabada labacaramasai. sei que os teus Iderevasoi demacalabadarabaia. sempre Ei, atentos deramasei calabadalabadaramai. Recebe poder de Deus agora. e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Levante a mão, igreja, e declare nesta noite. Declare. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode Receba a autoridade de Deus agora. 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 Receba poder de Deus aí agora. Recebe a autoridade de Deus agora. Recebe poder de Deus aí agora. Recebe. As barreiras estão caindo por terra, filho. Receba poder de Deus agora. Receba a lavamento de Deus agora. Receba poder de Deus agora. Receba a autoridade de Deus aí agora.
Aleluia. Luta por mim. Amando grande eu sou. Aleluia. Pode passar, Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. A palavra de Deus tem poder, igreja. Foi nesta palavra que Neemias venceu os inimigos. Aleluia. Isso aqui é a nossa defesa. Levante a tua mão. Aleluia. Segura firme, Neemias. Levante a mão, tem uma palavra de Deus. Diga: segura firme, Neemias. Não desce da obra. Deus está dizendo: segura firme, Neemias. Vão inventar mentira, vão inventar profecia falsa, vão mandar mensagem, vão dizer que é de Deus. Diga: fica firme, Neemias. Não desce do muro, porque a obra será concluída. Deus está dizendo aqui: continua orando, pastor Nailson, continua orando, igreja, continua orando, o povo de Deus, porque a obra será concluída. E os inimigos vão ver o muro levantado. Aleluia. Aleluia. Hoje essa palavra profética que é liberada de Deus para a tua vida aí agora. Recebe a autoridade de Deus neste lugar. Oh, maravilha. Glória a Deus. Maravilha. Senta, igreja. Guarde a palavra no teu coração. Grande unção de Deus Deus derramou neste lugar. Aleluia, Deus. Aleluia. Os irmãos da live, Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Deus abençoe. Dê uma salva de palmas, irmão.